Bom dia, fiel. Sabadabadá de brasileiro, campeonato brasileiro, interminável campeonato brasileiro de pontos corridos. Como é bom mata-mata, né? Como é chato turno e retorno, né? Os modernos colonizados que adoram copiar o europeu, acho o máximo. Mas enfim, um campeonato que tá nem na metade, todo mundo sabe que o Botafogo vai ser campeão, mas o Corinthians disputa o campeonato, né? E precisa pontuar para não cair. E se conseguir bastante pontuação, pode ir no segundo turno e buscar uma vaga na Libertadores, se ela não vier, obviamente, por exemplo, com o título da Copa do Brasil, né? Vamos falar da rodada do campeonato. Antes, só para lembrar que o Lucas Veríssimo, zagueiro, não acredito que estreie hoje. Acredito que seja lançado terça-feira, provavelmente, contra o jogo da Sul-Americana contra o New Old Boys. Enfim, ele na coletiva deixou claro que não está com ritmo ainda. Ele estrou no bid nessa sexta-feira, ou bidou, como dizem os modernos, ou seja, legalmente liberado. Corinthians enfrenta o Vasco. Aqui no canal Blog do Vitão, você se inscreve, ative o sininho, deixe seu like, mas ative o sininho para você não perder nada. Tem a transmissão do jogo, o jogo é às 6h30, antes, uma hora antes mais ou menos, já tem o pré-jogo aqui no canal Blog do Vitão. É uma parceria que a gente tem com a Rádio Coringão, então a transmissão da Rádio Coringão você também acompanha aqui no canal, pré-jogo e transmissão, e assim que a bola parar, logo em seguida eu entro aqui no canal Blog do Vitão com a live de pós-jogo com notas, atuações, repercussão, informação, tudo sobre Corinthians e Vasco. Freguesaço Vasco. A gente vai falar já do tabu. São 20 jogos, 19 oficiais e um da Florida Cup. 20 jogos que o Corinthians não sabe o que é perder para o Vasco, 12 vitórias e 8 empates. Desde o Brasileiro de 2010 que o Vasco não vence o Esporte Clube Corinthians Paulista. Esse período teve aquele jogo famoso do Diego Souza, grande Diego Souza, do Cássio Libertadores, os dois jogos, enfim. Corinthians também que foi campeão brasileiro em 2011 e o Vasco foi vice numa campanha que o Corinthians também disputou com o Vasco. O Vasco é muito freguês, né? Copa do Brasil 95, enfiou 5 na semifinal, Mundial, calando o todo-poderoso Timão. Oh, quando surgiu o todo-poderoso Timão, Mundial, né? Primeiro Mundial do bicampeonato do Corinthians contra o Vasco, mas enfim. Só que não tem público hoje por causa dos cantos homofóbicos contra o São Paulo no Brasileiro. Punição é hoje, mas vamos para os palpites, né? Vamos para os palpites. Atlético Paranaense e Cruzeiro, né? Será que tem lei de ex de Vitor Roque? Acho que o Cruzeiro está jogando melhor fora de casa do que em casa, mas está em um momento ruim. Acho que o Atlético vence esse jogo por 1-0. Inter e Cuiabá, Cuiabá joga melhor fora de casa do que em casa. O Inter mudou recentemente de mano para Cudê com a Chicol. Sem convicção, Inter 2-1. Fluminense e Santos, para mim, ainda que seja uma aberração completa de nível da seleção brasileira, o Santos que não vai ter nenhum torcedor no Maracanã, já que a punição da torcida do Santos também é para visitante, não está jogando bem. O Fluminense em casa é muito favorito, ainda que tenha que poupar alguma coisa meio de se manter em Libertadores. Acho que o Fluminense vence esse jogo com alguma facilidade. Vai 2-0. Corinthians e Vasco. Se fosse com a Fiel, 45 mil pessoas, dava para cravar 100%. Mas enfim, quando jogou terça-feira de novo tem Sul-Americana, é, não tem torcida no estádio. Vai ser Corinthians, aquele Corinthians tradicional, uma vitória na marra, 1-0 contra o Lanterna Vasco, né? Se o Corinthians vencer, obviamente, se o Vasco já é lanterna, permanecerá na lanterna. O Vasco precisa desesperadamente de uma vitória. Mesmo empate fora de casa, que seria um bom resultado normalmente, já não começa a não servir mais para o Vasco. Fortaleza e Braga. O Bragantino oscila muito, já teve momentos bons, né? Já fiou 4 no Flamengo do Sampaoli, mas o Fortaleza vai vencer esse jogo por 2-1. Atlético Paranaense e Flamengo. Flamengo, quando ganha bem do Grêmio, o São Paulo é um gênio. Quando joga um papel ridículo contra o América, aí ninguém fala nada, a culpa não é do São Paulo, a culpa é dos jogadores, enfim. O que tem de torcedor de técnico ultimamente é uma piada. Mas vamos lá. Flamengo e Atlético, eu acho que não vai ser dessa vez que o Atlético vai conseguir a primeira vitória com o Felipão. Mas como o Flamengo está mais focado na Libertadores e Copas, enfim, acho que também não vai perder. Vai ser um 1-1. São Paulo e Bahia. O jogo da Libertadores, da Sul-Americana do São Paulo é só na quinta-feira. São Paulo que perdeu, né? Freguesaço em Itaquera, 18 jogos, nenhuma vitória. Vai se recuperar no domingo de manhã, né? Esse jogo já é amanhã contra o Bahia. Bahia que está muito mal também, luta para não cair. 2-1 São Paulo.
América e Palmeiras. Palmeiras também guardando força para Libertadores contra o Galo. Acho que esse jogo empata 1-1. Botafogo e Curitiba. Curitiba melhorou muito, está jogando muito melhor do que estava jogando desde que o Antônio Carlos saiu com seu terceiro treinador. Mas o Botafogo vai vencer a primeira Cuba do Laje e continuar numa liderança pornográfica, né? Tem gente que quer vender ilusão, que não tem nada recebido. Enfim, a gente já viu esse filme em 2017 com o Corinthians, né? Quando abre essa diferença. 2-1 Fogão. Goiás e Grêmio. Grêmio que perdeu de forma ridícula do Flamengo, foi humilhado, não jogou nada. 2-0, o Flamengo ainda perdeu pênalti na arena do Grêmio. Goiás luta para não cair, joga em casa. Enfim, ainda que o Grêmio seja favorito, meu palpite aqui dá empate nesse jogo, 1-1. Agora, se por acaso o Goiás vencer, terá feito uma façanha, né? Ele venceu já o líder Botafogo e, se vencer, obviamente, terá vencido o vice-líder Grêmio. O Grêmio que entra na rodada com um jogo a menos, por exemplo, em relação ao Flamengo, Fluminense e Palmeiras, ainda assim é o vice-líder. Tá certo, gente? Esses foram os palpites da rodada. Se inscreva no canal, ative o sininho. Depois de Corinthians e Vasco, né? Vai ser mantido o tabu, tenho certeza. Tem live aqui no canal Blog do Vitão. Bom sábado a todos, bom final de semana e vai Corinthians!